O maior hack da Deep Web foi preso. O canal do nosso amigo Stacks, Gustavo Pinheiro, o melhor canal de tecnologia sobre a Deep Web que você tem curiosidade para tirar. Casos criminais também ele fala. Show demais o canal dos caras. Vamos dar uma olhadinha aqui. Depois que a Silk Road, o mercado mais ilegal do mundo, caiu, alguma coisa mudou de vez na Deep Web. A ideia que a Silk Road tinha plantado de que dava pra manter um império de vendas de conteúdo ilegal online só se escondendo atrás do anonimato, foi perdendo força a cada operação policial. E os números provaram isso, cerca de 90% dos mercados ilegais da Deep Web não passam de 2 anos no ar até as autoridades rastrearem os donos e derrubarem tudo. Mas teve um mercado que desafiou essa regra por completo, o Dream Market, que funcionou de 2013 até 2000. Não sei se era só eu que tinha muita vontade de entrar na Deep Web antes, né? Não sabia, se eu não me engano, tem que ter. Você simplesmente só não vai lá. Como entrar na deepweb.com.br, não. Tem que ter um acesso, um link, se eu não estou enganado. E pra conseguir é difícil pra caramba. Já tive muita curiosidade de entrar, hoje em dia nem tanto. Mas não é tão simples assim. 2019 e cujo dono simplesmente desapareceu e nunca foi rastreado. Bom, pelo menos até o começo desse ano, porque no começo de 2026, investigando uma pista de anos atrás, as autoridades da Alemanha cruzaram uma movimentação de milhões de dólares que virou barras de ouro e concluíram uma coisa que parecia impossível. O autor daquela transação só podia ser o próprio chefão do Dream Market. E foi essa peça que faltava para fechar o caso, porque vários outros administradores do site já tinham caído depois que o mercado fechou em 2019, mas o dono, o cara no topo disso tudo, continuava sendo um fantasma até agora. Então hoje a gente vai fazer o seguinte, eu já contei a história do Dream Marketing aqui no canal, mas a gente vai rever essa história por outra perspectiva e principalmente concluir a investigação, mostrando exatamente como as autoridades alemãs finalmente identificaram o criador do site por conta de um vacilo que ele deu. Então deixa o like embaixo se você curtiu o vídeo, se inscreva se você for novo por aqui. Provavelmente esse vacilo nem foi questão de segurança em si, mas é questão de ego. Você vai entender mais pra frente. Eu acho que sempre é questão de ego. Deixa eu vazar alguma coisa por questão de ego. O like agora é muito importante aqui no YouTube, assim como o seu comentário, então deixa aí, é de graça e me ajuda muito. E agora vamos ao nosso assunto. Se tem uma coisa sobre mercados ilegais da Deep Web que é quase uma lei da natureza, é que eles funcionam feito tentáculos. Pra cada um que a polícia corta, nascem outros 3 ainda mais sofisticados. Se você acompanha aqui o canal, você já me ouviu falar sobre a Silk Road, já me ouviu falar também sobre o Alphabay e de dezenas de outros sites criminosos, mas tem um que é diferente de todos, o Dream Market. Um mercado que ficou tão famoso que tinha até gente fazendo unboxing dos produtos comprados nele aqui no YouTube. E pra você entender por que o Dream Market é tão especial, precisamos primeiro entender o padrão que ele quebrou. Entre 2010 e 2020, centenas de mercados criminosos surgiram na Deep Web, mas 99% deles não passavam de 1 ou 2 anos de operação e o motivo era sempre o mesmo. Mais cedo ou mais tarde, o FBI acabava chegando nos donos. A Silk Road tinha o Russell Breach, o Alphabay tinha o Alpha 02 e era sempre 1 ou 2 pessoas no topo, e essas pessoas sempre terminavam presas, quase sempre pegando uma pena perpétua. E é aí que o Dream Market fez tudo diferente, começando pela forma como ele nasceu. O lançamento foi em novembro de 2013, bem quietinho, sem nenhum alarde, justamente quando a mídia inteira tava de olho na queda do Silk Road. E o Dream Market fez algo que nenhum outro concorrente fazia. Ele recusou completamente qualquer tipo de propaganda, porque naquela época o esquema de outros mercados era criar perfis falsos na internet normal e ir em fóruns recomendar o próprio site fingindo ser só um usuário empolgado. Só que era exatamente por aí que eles eram pegos. Bastava a polícia rastrear quem tinha sido o primeiro a divulgar o site num fórum sem anonimato e pronto, achavam o dono. O Dream Marketing foi no oposto. Ele foi 100% no boca a boca, começando com pouquíssimas vendas, mas com serviço rápido, eficiente e barato para que os próprios usuários fossem espalhando. E quando eu digo devagar, é devagar mesmo. Ele começou em 2013, mas só foi lá para 2015 que começou a engatar de verdade. E aqui vem a jogada mais inteligente deles. Ao invés de ter um chefão único como os concorrentes, o Dream apostou numa administração descentralizada. A gestão se apresentava como uma espécie de entidade coletiva com várias áreas e pessoas, e essa entidade era comandada por um único nome: Speed Stepper. Guarda esse
nome. A ideia era genial, reduzir a dependência de uma única pessoa. Se a polícia quisesse derrubar o site, não bastava achar um administrador, tinha que achar vários ao mesmo tempo, e pelo tamanho do Dream Marketing na época, o trabalho não compensava. Como quase todo mercado do tipo, o Dream vendia drogas, armas, documentos falsos e serviços de hacker, sempre com um preço abaixo da média e operando no silêncio. Mas o que fez o público confiar de verdade no site foram os sistemas de segurança. Eles montaram um esquema de avaliação, tipo de estrelinhas de vendedor, e principalmente um sistema de garantia da compra chamado Scroll, que funciona basicamente que nem fazer uma compra no Mercado Livre. O dinheiro só era liberado para o vendedor quando o comprador confirmasse que recebeu tudo. Ou seja, eles transformaram o crime organizado numa empresa com setores, funcionários e atendimento ao cliente. Foi aí que a galera perdeu mesmo o medo de comprar e a popularidade do site deslanchou. E a parte mais visível dessa engrenagem foi um cara apelidado de Oxy Monster. Ele começou como vendedor logo no início do site e trouxe um monte de clientes e outros vendedores também, e foi ele inclusive que criou o sistema de atendimento ao cliente do site. Ele também tinha contato direto com a administração e era um veterano da Deep Web. Ele frequentou a Silk Road, o Hansa, o Alphabay, enfim. Com o Alphabay sendo derrubado pela... Uai, então quer dizer que todos os sites ilegais na Deep Web esse cara estava envolvido? Caraca! Pouco inteligente ele, graças a Deus. polícia, o Dream Marketing virou naturalmente o novo point. Todo mundo migrou pra lá e ele passou a ser considerado o lugar mais seguro pra comprar e vender na Deep Web. Aí por volta de 2017, a movimentação ficou grande demais e chamou a atenção da polícia. Aparentemente naquela época, o Dream havia sido invadido pelas autoridades e eles estavam dentro do site rastreando os vendedores e administradores. Qualquer outro site nessa época teria feito o famoso Exit Scan, que seria fechar o site e fugir das autoridades. Um golpe de saída, também conhecido como um golpe do tapete. É um golpe de confiança ou fraude. Cidades e sumir com o dinheiro de todo mundo. E olha, era uma possibilidade real, porque todo mundo já tinha visto o que acontecia com outros mercados da Deep Web que caíam assim, mas o Dream nem se abalou. Ele continuou operando normalmente como se fossem intocáveis. Só que a polícia começou a puxar o fio do Oxy Monster. Ele aparecia demais nas partes de suporte do site, e as autoridades acharam que ele fosse um dos administradores, quando na verdade ele era um vendedor de altíssimo nível com acesso à administração. Através de um agente infiltrado, o DEA fingiu fazer uma compra e recebeu a carteira de Bitcoin onde deveria depositar o pagamento. E o Bitcoin é feito justamente para não deixar rastro, mas eles fizeram um cruzamento e descobriram que aquela mesma carteira aparecia registrada em outro mercado ilegal, o Evolution, onde o Oxy Monster tinha até se declarado administrador num post. Mesmo assim, pegar ele foi um inferno, porque o cara usava carteiras de laranja e um sistema chamado Mixer, que pega todo o seu dinheiro em criptomoeda, quebra ele em milhares de fraçõezinhas, espalha por um monte de carteiras diferentes e depois devolve aos pouquinhos. Isso torna o rastro do dinheiro praticamente impossível de seguir. Ou seja, o cara tava tecnicamente blindado, o que torna a forma como ele foi pego uma das coisas mais ridículas da história toda. Se liga nisso. Depois de esgotar as opções mais sofisticadas, alguém na DEA lembrou da estratégia mais óbvia do mundo, que ninguém ainda tinha tentado: jogar o apelido Oxy Monster no Google e ver o que aparecia. E não é que apareceu um resultado? O mesmo apelido estava sendo usado por um participante de um campeonato mundial de barba. Isso mesmo, as autoridades quase não acreditaram que aquele poderia ser o mesmo cara que daria acesso ao Dream Market. Eles ficaram de olho, descobriram a identidade real dele, que seria um francês chamado Gal Valérius, e o prenderam em agosto de 2017, enquanto ele viajava nos Estados Unidos justamente para competir. Ah, não, vou colocar o nome aqui, o nome que eu gosto de usar em todo lugar. Eu vou colocar num site de droga aqui que eu vendo droga. Pelo amor de Deus, aí falei pra vocês que era num campeonato de barba no Texas. Foi feita uma busca e apreensão e foi confirmado ele era o Oxy Monster do Dream Market, e ele foi condenado a 20 anos de prisão depois de fechar um acordo em que devolveu cerca de 700 mil dólares em Bitcoin, e ofereceram tirar a pena dele se ele entregasse quem eram os administradores do Dream Market, mas a resposta dele foi que ele não sabia. E aí ficou um mistério: ou os donos do Dream Marketing falaram com ele esse tempo todo sem revelar um detalhe sequer, ou ele era realmente leal demais para abrir a boca. De qualquer forma, o topo do Dream Market seguiu intocado, mostrando que os reais chefões da parada se mantiveram precavidos. O site continuou rodando por mais 2 anos, até que em março de 2019, as autoridades de vários países se juntaram numa operação coordenada para derrubar o Dream Marketing de vez, porque a essa altura ele já passava de 5 anos no ar, um recorde absoluto. Durante a operação, muita gente caiu, vendedores, compradores, gente ligada ao site, mas os administradores de novo escaparam. E o mais estranho, ao contrário de todos os outros casos, o FBI nunca divulgou exatamente como que foi a derrubada do
site. O que aconteceu foi que a administração, que já estava calada há tempos, se pronunciou dizendo que estava fechando o site por vontade própria e queria transferir os dados dos usuários para um novo endereço, operando agora no Sansara Market. A operação policial não foi citada em momento nenhum no post deles. O Sansara rodou de 2019 até 2021 e do nada saiu do ar, deixando um ponto de interrogação gigantesco. E ali naquele sumiço, a história do Dream Market simplesmente terminava. O último grande mercado da Deep Web e o único cujo verdadeiro dono ninguém nunca tinha visto chegou ao fim, ou pelo menos era o que a gente achava. Agora vamos dar uma olhada pela perspectiva das autoridades, o que estava rolando nos bastidores. E aqui eu vou me basear no documento oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que detalha tudo. Segundo eles, um esforço coordenado das forças de segurança foi desmontando a estrutura do Dream Market ao identificar, prender e processar os vendedores de alto nível, os moderadores e os administradores que sustentavam essa empresa criminosa transnacional. Dois administradores de alto escalão que usavam os apelidos de Oxy Monster e Kitten já tinham sido condenados em processos nos Estados Unidos, e um administrador de nível intermediário, responsável pelo atendimento ao cliente, que usava o apelido de Goron, foi condenado num processo no Reino Unido. Sacou o tamanho da estrutura? Era um alto escalão com pessoas espalhadas por vários países, mas o administrador principal, aquele que usava o apelido de Speed Stepper, continuava sem nome real e sem um rosto. E pra você ter uma noção do tamanho do negócio que esse fantasma comandava, segundo o indiciamento, o Dream Market foi lançado em 2013 e chegou a ter cerca de 100 mil anúncios ativos ao mesmo tempo. Segundo a investigação, entre 2013 e 2019, o Dream facilitou a venda de mais de 90 quilos de heroína, mais de 450 quilos de cocaína, 25 quilos de crack, 45 quilos de metafetamina, 13 de oxicodona e 36 quilos de fentanil, tudo através do Tor para esconder a sua navegação e de criptomoedas para poder mascarar ali o seu pagamento. E aí em 2019, com a pressão da polícia aumentando, os administradores anunciaram que estavam fechando o Dream Marketing e aí criaram o Sansara. Só que só uma parte da administração foi para lá e eles cometeram um erro que custou tudo anos depois. Eles deixaram a infraestrutura de criptomoedas do Dream Marketing praticamente intocada. As carteiras do Dream Marketing com milhões de dólares em comissões acumuladas ficaram lá, paradas. E eles não sabiam, mas as autoridades já tinham ciência da existência dessas carteiras e só estavam esperando alguma movimentação acontecer. Depois de longos 3 anos do fechamento do site, entre novembro e dezembro de 2022, alguém acessou as carteiras do Dream Marketing e transferiu os fundos para carteiras novas. E aqui tá o pulo do gato de toda a investigação. Só o verdadeiro dono do site poderia mexer ali. No segundo em que o dinheiro se moveu, o fantasma deixou uma pegada. Só poderia ser o Speed Stepper. E a pegada ficou ainda mais clara meses depois. Em agosto de 2023, essa pessoa usou um provedor de serviço de criptomoedas sediado em Atlanta, na Geórgia, para comprar barras de ouro de empresas internacionais, pagando com o dinheiro daquelas carteiras e mandando entregar as barras de ouro no próprio endereço residencial do cara. Aí veio o dia 7 de maio de 2026. Numa ação coordenada entre as forças de segurança da Alemanha e dos Estados Unidos, ele foi preso na sua casa e teve mais 2 imóveis revistados. E o que eles acharam na casa é coisa de filme. Cerca de 1,7 milhão de dólares em barras de ouro compradas com o dinheiro do Dream Market, mais de 23 mil dólares em espécie. Tem aquele lance, né, em relação ao ouro, se eu não estou enganado, o ouro é como, ele tá acima do Bitcoin em relação à desvalorização. Posso estar falando merda, né? Posso. Mas ele é acima do Bitcoin em relação à desvalorização. Ele não desvaloriza tanto assim. Então é uma forma de você, digamos, lavar o dinheiro ali, né? Com ouro, que aí você derrete e vende bem mais fácil. E ainda informações que levavam a contas bancárias e carteiras de criptomoeda com cerca aí de 1,2 milhão de dólares, que também acreditam ser do Dream Market. E finalmente, depois de quase 13 anos, o fantasma ganhou um nome: Owe Martin Andressen, um alemão de 49 anos. É ele quem as autoridades acreditam ser o Speed Stepper, o administrador principal do Dream Market. Um grande júri federal nos Estados Unidos já tinha indiciado ele com 6 acusações de lavagem de dinheiro por ocultação internacional. Cada uma dessas acusações prevê pena de até 20 anos de prisão. E esse é o fim do Dream Marketing. Ele sobreviveu à queda da Silk Road, à queda do Alphabay, até a prisão de administrador, que foi o Oxy Monster, e é uma operação internacional. O dono construiu um império fantasma e conseguiu durante anos a coisa mais rara desse mundo: sumir de verdade. Mas novamente, assim como na queda da Silk Road e do Alphabay, o culpado pelo mercado cair foi o próprio fundador, que deixou pistas da sua movimentação. Pois é, hora ou outra os caras sempre caem. Comenta aí se vocês curtiram o vídeo e se querem mais conteúdos voltados a mercados ilegais da Deep Web. Como eu disse no começo do vídeo, eles nunca acabam e cada operação policial é mais mirabolante do que a outra. Então se você... Eu acho bizarro também a capacidade de inteligência. Já é uma capacidade imensa o cara fazer um site dessa proporção, né? E aí
A polícia, então, passou 3 anos rastreando, só esperando o cara tirar o valor pra ser pego. Isso é surreal.